Boa tarde, pessoal de Física Experimental 1. Bom, hoje nós vamos fazer uma recapitulação do método dos mínimos quadrados aplicado para uma regressão linear. Bom, essa revisão, pessoal, rápida revisão, é para que vocês tenham condições, principalmente, de atacar o item A da questão número 2 da tarefa referente à live energia. Bom, vamos lá. Suponha que vocês tenham este conjunto de dados. Aqui eu coloquei dados x1, y1 até x4, y4. Porém, pessoal, poderiam ser aqui, se nós quiséssemos, generalizando, seriam n pontos. Teria um último ponto em algum lugar aqui, xn, yn. Considerando, pessoal, que vocês tivessem uma coleta com n observações. Bom, fazendo essa ressalva, pessoal, vou até apagar pelo bem da didática. Vocês querem encontrar uma reta que melhor represente estes dados. A rigor, vocês querem uma reta que ali, na média, passe mais próxima possível de todos os pontos. Existe um compromisso aí. Não pode passar. Se você passa a reta sobre somente um dos pontos, fica a distância maior do restante. Então existe um balanço, uma relação de balanço. Não dá para passar muito próxima de um ou outro ponto particular, mas dá para, na média, passar o mais próximo possível de todo o conjunto. Bom, então, semestre anterior, pessoal, o que nós vimos? Nós podemos passar por aqui uma reta. Nós podemos passar uma reta, olha só, com 2 graus de liberdade. O que eu quero dizer? Olha só isso, pessoal. Aqui neste exemplo, eu tenho uma reta com A, o parâmetro A pequeno, coeficiente angular da reta e o coeficiente linear da reta, pessoal. Os dois livres para variar. O que eu quero dizer com isso? Ora, vocês podem escolher uma reta com coeficiente angular distinto, com coeficiente angular maior, por exemplo, ou talvez menor. Olha só, uma inclinação menor poderia ser, se vocês estiverem olhando para o A. Porém, pessoal,
não é tão simples. A sua reta aqui, eu coloquei em verde, né? Vocês podem também variar o parâmetro B. Exatamente, olha só. Vou colocar em amarelo aqui. O parâmetro B. De repente, sua reta, ela sai desta localização sobre o eixo Y. Mas não, ela poderia sair aqui de cima. Ou aqui de baixo, pessoal. Bom, então você tem 2 graus de liberdade. Um para a reta variar o ponto de partida a partir dessa interceptação sobre o eixo Y e também, pessoal, sobre a inclinação da reta. Então aqui é um caso de 2 parâmetros livres. Bom, e aqui, pessoal, tá o desvio. Você tem os seus dados, assume um valor aqui, por exemplo, y3, mas na reta, para esse x3 aqui, na reta, a reta te dá uma previsão aqui em cima do valor de y. Então você tem o desvio entre o ponto pertencente ao dado e o ponto previsto pela sua reta, ax mais b. Bom, é isso. Só que olha só, pessoal, nós aprendemos traçar uma reta com 2 graus de liberdade. Lembrando, podendo variar o coeficiente linear aqui e também, pessoal, o coeficiente angular. Vocês podem variar também aqui. Porém, pessoal, se vocês quiserem o ajuste de reta, ele pode ser feito. Você pode falar: eu vou fixar, eu não vou ter 2 graus de liberdade. Agora eu quero ter 1 grau de liberdade só. Porque eu fixei. Você pode dizer agora que você fixou definitivamente o seu parâmetro B em 0, pessoal. Você obriga a sua reta a passar pela origem. Bom, se você escolhe isso, pessoal, você tem apenas 1 grau de liberdade. Você só pode variar um parâmetro. Y é igual a vezes x. Somente a inclinação de reta é passível de ser determinada para uma reta deste tipo. Bom, igualmente, o seu modelo, ele prevê um comportamento que tem um desvio epsilon ali dos seus dados, pessoal. Então, esta é uma reta, y é igual a vezes x, de somente 1 grau de liberdade, especificamente
para uma variação do coeficiente angular da reta. Bom, seja um caso, pessoal, aonde o único grau de liberdade passível de determinação seja o coeficiente angular ou uma reta com os dois graus de liberdade a serem determinados, pessoal, vocês podem definir a reta a partir do método dos mínimos quadrados, pessoal. Do método dos mínimos quadrados. E o que diz este método, pessoal? Ele diz o seguinte: o ajuste do modelo é tal que a soma dos quadrados dos desvios deve ser a menor possível, pessoal. Quer dizer o seguinte: se você soma epsilon1 ao quadrado mais epsilon2 ao quadrado mais 3 pontos epsilon n ao quadrado, olha só, eu tenho a função Q é a soma dos quadrados dos desvios, os graus de liberdade da minha reta, olha só, seja com 2 graus de liberdade ou apenas 1, eles devem, pessoal, minimizar esta soma de quadrados de desvio. Ou seja, os valores dos graus de liberdade são tais que minimizam a função Q. Aqui, Q quer denotar a palavra quadrático, porque tem a ver com erro quadrático. Bom, agora, então, vejamos como se comporta a função de erro quadrático, que deve ser minimizada, pessoal. Olha só, no caso, olha à direita, pessoal. No caso de uma reta com 2 graus de liberdade, o desvio quadrático, a soma dos quadrados dos desvios, é o y do ponto menos o y pertencente à reta, já que y é a x mais b. Esta diferença ao quadrado, pessoal, dentro do somatório. Se você conhece o seu conjunto de dados, pessoal, e a única incógnita, olha que interessante, a única incógnita aqui bom, olha só, únicas incógnitas é o A e o B, são as únicas, pessoal. Esta função Q, ela é uma função dos dois parâmetros. Dos parâmetros A e B. Somente dos dois parâmetros. Em contrapartida, pessoal, olhe o nosso caso da esquerda. Quando a reta tem por único grau de liberdade o parâmetro coeficiente angular, cada εi é um desvio envolvendo yi e axi.
Aqui, pessoal, a única incógnita, definitivamente, é o parâmetro A pequeno. Então tá aqui, pessoal. É a única incógnita. Então, a função erro quadrático é uma função somente de A pequeno. Bom, então, existe uma solução. A pequeno vai assumir um valor. A estrela é a solução dentro da prescrição de mínimos quadrados. Olhando para a esquerda aqui, para o caso de único grau de liberdade, sendo coeficiente angular de reta. E o que deve acontecer? Já, olha só, lembrem-se, MMQ, os graus de liberdade do modelo minimizam a função Q. Então, pessoal, o que deve acontecer? A solução, a estrela, seja ela qual for, ela deve ser um ponto de mínimo da função Q, que é igual a Q de A pequeno. Quer dizer, a derivada de Q em relação a A, neste ponto, que é a solução, deve ser zero, pessoal. É isso. Bom, e o caso com 2 graus de liberdade? Quando eu tenho 2 graus a serem determinados, A pequeno e B pequeno, que tem por soluções A estrela e B estrela. Ora, da mesma forma, pessoal, na prescrição de mínimos quadrados, como você tem que minimizar uma função de 2 variáveis, agora, pessoal, você tem que garantir um vetor gradiente de componentes nulas, pessoal. Esse vetor gradiente, ele tem componentes nulas quando ele é avaliado no vetor de componentes A estrela e B estrela. Simplesmente isso, que são os valores de solução para os seus graus de liberdade. Bom, olha que interessante. No caso, pessoal, aonde a nossa reta tem o coeficiente angular como único grau de liberdade, e se você aloca a solução A estrela dentro de uma matriz K, e você define uma matriz M, pessoal, com XD, aonde essa matriz X dos dados contém as abscissas do primeiro ponto até o enésimo, e você tem também aqui as definições da matriz Y dos dados, que é os valores de abscissa das observações, e ainda uma matriz com N valores 1. Para essa matriz K, pessoal, você terá uma solução de mínimos quadrados desta natureza aqui. Você pega a matriz M, transpõe
multiplica pela original, inverte ela, multiplica pela transposta de M e depois, pessoal, pela matriz Y dos dados. Isso já te dará o valor de A pequeno. Bom, pessoal, não é diferente para o caso de 2 graus de liberdade. Olha só, a diferença aqui é que você define a matriz K alocando os 2 valores de graus de liberdade para a sua reta, já que ela possui os 2 graus de liberdade. E a sua matriz M, ela contém XD e contém também a matriz cheia de números 1, pessoal. O tipo de solução é o mesmo tipo, pessoal, igualzinho. Bom, chamando a atenção para o seguinte, pessoal. Vejamos o caso de reta y é igual a vezes x, um único grau de liberdade, sendo ele o coeficiente angular da reta. Se for desta forma, pessoal, vamos até destacar aqui. Se for este caso, aqui, pessoal, olha só. Este caso, quando K assume a estrela, se você usa estas definições, o seu valor de solução, pessoal, a sua solução, a estrela, vamos escrevê-la aqui. Qual é a solução à estrela? A é igual a estrela. Quanto que isso vai valer, pessoal? Isso valerá, olha que interessante, valerá XD transposto YD dividido, pessoal, por XD transposto XD. Basicamente isso, pessoal. Bom, percebam, é só aplicar esta equação para aqueles valores de M desta parte. De qual parte aqui? Desta parte da esquerda, pessoal. Quando M é idêntico a XD. Basicamente isso. O caso de um único grau de liberdade. Estou chamando a atenção aqui, pessoal. Estou chamando a atenção de vocês pelo seguinte. Porque na letra A, da número 2, você pode usar este resultado diretamente. Bom, paramos por aqui.